Olá, alunos, boa tarde. Fiquei devendo aí aula para vocês de ciências da semana passada. Nós vamos iniciar aí uma nova unidade. Nós vamos para a unidade 4 e nós vamos falar um pouquinho sobre o céu e a noite, das páginas 126 e 127, né? Então, o que a gente vai estudar aí? Aqui, o que é isso? O Observatório Astronômico La Silla está situado ao deserto do Atacama, no Chile. Livre de poluição luminosa e a mais de 2.400 metros de altitude, está em uma região classificada como o céu noturno mais escuro do planeta, ideal para a observação de astros, né? Quanto mais escuro está o céu, mais estrelas, mais os astros a gente consegue ver, né? Então aqui é um lugar privilegiado para que possa ser feito aí essa observação, tá? Então o que a gente vai falar aí um pouquinho? Que elementos você consegue reconhecer no céu retratado na imagem? A gente consegue ver do jeito que tá aqui, né? Na verdade são estrelas que a gente consegue ver, mas é uma quantidade muito grande. A gente na cidade não consegue ver, né, essa quantidade porque não é tão escuro o céu. Tem as luzes, né, da cidade, então a gente não consegue ver. Se você for no meio da floresta, que é bem escuro, e você olhar para o céu, com certeza você vai enxergar muito mais estrelas. Dentro do edifício na foto existe um grande telescópio. Para que você acha que ele é usado? O telescópio faz com que a gente consiga enxergar com maior nitidez, né? A olho nu, a gente não consegue enxergar muito bem. Desculpem aí, minha bebê tá aqui, tá, gente? Então vai escutar um barulhinho aí de fundo. Você consegue enxergar algum desenho unido aos pontos luminosos observados no céu? Então aqui é uma resposta pessoal. A gente consegue ver várias coisas, mas isso é o nosso espaço, né? É onde existem aí os astros, tá bom? Nós vamos trabalhar as páginas 128 e a página 129. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos luminosos. Civilizações antigas determinavam o lugar em que estavam e a época do ano com base na posição das estrelas e dos planetas do céu, né? Então a gente já estudou aí agora, né, nas aulas anteriores, agora não me recordo se é história ou geografia, sobre as medidas do tempo, né? Como que eles faziam sem o relógio, né? Então, eles conseguiam aqui também, ó, determinar o lugar em que estavam e a época do ano com base na posição das estrelas e dos planetas no céu. Como isso é possível? O primeiro passo é aprender a observar com atenção para o céu noturno. Fazendo isso, percebemos que algumas estrelas brilham mais do que outras. Podemos perceber também que alguns pontos parecem cintilar, enquanto outros parecem ter um brilho constante, né? Então, o que é cintilar aqui? Brilhar com reflexos que parecem tremer e piscar, né? Às vezes a gente olha para o céu e dá a impressão que a estrela tá piscando, né? E algumas outras ficam aí com o brilho constante, ela não para, né? De brilhar. Então isso não é uma coisa da noite pro dia, né? Você tem que observar, fazer todo um estudo para você conseguir entender as posições aí das estrelas e também dos planetas no céu, tá? E aqui é só uma ideia pra gente começar, se vocês quiserem fazer, tá? Escolha uma noite sem nuvens e sem lua para realizar esta atividade. Então o céu tem que estar limpo e a lua aí tem que estar na fase nova. Vocês conseguem olhar no calendário para saber, para não ter lua no céu, porque a lua ela ilumina o céu, né? Quando tá a lua cheia, por exemplo, o céu fica mais iluminado do que o dia que ela está na lua nova, em que o sol não está refletindo nela, está de costas para ela, então fica escura a lua, porque a lua ela é um satélite natural, ela não tem luz própria, né? Não sei se vocês já estudaram isso lá no 4º ano, mas o que ilumina a lua é o sol. Então o sol gira, né? O movimento de translação e rotação que a lua, o sol faz em volta do planeta Terra. E aí tem as 4 fases da lua, é a parte em que o sol está iluminando a lua
para que ela fique iluminada no céu, tá? É importante que o local escolhido para fazer a observação tenha pouca ou nenhuma iluminação, pois o brilho das lâmpadas atrapalha a visualização do céu. Foi o que eu falei. Quanto mais escuro tiver, melhor, sem luzes, tá? Você pode fazer em casa, se possível, ou pedir a um dos seus responsáveis que o acompanhe até um local seguro, de onde seja possível observar o céu. Marque bem esse lugar, porque depois você deverá observar o céu novamente, exatamente no mesmo ponto. Anote a data e a hora em que você começou a desenhar a primeira observação. Na primeira observação, olhe para o céu e veja os pontos luminosos. Procure desenhar os pontos na mesma posição em que eles aparecem no céu. Se alguns forem mais brilhantes, represente os maiores que os outros. Ou vocês podem utilizar um lápis de cor, né, pintar mais brilhante e o outro deixar sem pintar, por exemplo. Se você encontrar algum ponto com brilho que aparenta ser constante, desenhe com uma cor diferente, como eu acabei de falar aí para vocês, tá? Para a segunda observação, repita o procedimento 90 minutos depois, tá? 90 minutos depois, vai dar 1h30 aí, tá bom? Exatamente do mesmo ponto que você havia observado. Anote o horário e faça o desenho de como está o céu no espaço correspondente. Então, vocês vão pegar um pedaço, eu estou no portão da minha casa e vou olhar para o céu. Aí você vai registrar ali. Depois de 1h30, você volta e registra novamente. E aí vocês têm uma tabela aqui para vocês observar, escreverem aqui, registrarem a primeira observação. Então é interessante vocês colocarem a data, né? A primeira observação, qual horário, e depois a segunda observação. Vocês vão desenhar para vocês entenderem o que mudou aí, tá bom? Para vocês encontrarem as diferenças, tá? Então, isso daí é a Terra em movimento. Então, vocês vão perceber que, às vezes, a Lua, né? A Lua nasce lá, é igual o Sol pra gente, né? A Lua, quando é lua cheia, ela começa a nascer lá no mar e depois ela se põe na parte das montanhas. E por que a Lua vai mudando de lugar? Porque a Terra está em constante movimento, né? A Terra, ela vai girando. E aí, a Lua, as estrelas, elas vão acompanhando também, né? Então, é interessante vocês fazerem. Vocês podem, assim que anoitecer, não precisa ser muito tarde, 7 horas já está escuro. Se vocês pegarem um dia num céu aberto, sem a Lua, vocês têm, o importante é que vocês olhem no calendário, né? Em que Lua nós estamos. Porque se for a lua cheia, a crescente, a minguante, tem sempre uma parte de luz que pode atrapalhar. Mas vocês podem tentar fazer a experiência aí, tá? E aí, depois que vocês fizerem, vocês vão responder o estudo do texto. A 1 e a 2 aí, ó, é a resposta pessoal. E a 3, o que você poderia dizer sobre o movimento aparente das estrelas no céu? Todas se movem na mesma direção? Então, aí vocês vão colocar também a resposta de vocês para saber se sim ou se não. O que vocês observaram aí, tá? Elas seguem justamente por uma mesma trajetória, né? Mesmo sentido e mesma direção no céu. A Terra está em constante movimento e as estrelas, os astros, eles vão se movimentando de acordo com o movimento do planeta Terra também, tá? Essa atividade, eu não vou mandar resposta agora, tá? Só tô mandando uma explicação, porque vocês têm que esperar aí o dia certo. Mas é interessante que vocês façam pra gente iniciar aí a unidade e vocês conhecerem um pouquinho sobre o nosso universo, certo?